Paz, Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus por mais um dia de vida, mais um dia na presença de Deus, pela aquilo que Ele me entrega, né? Pela força que Ele me dá dia após dia, para resistir mesmo às investidas que eu recebo no mundo espiritual. Hoje mais um dia de vitória, mais um dia de perseverança, né? Hoje trazendo um testemunho no mundo espiritual que fazia um tempo já que eu não trazia. Deus me permitiu vivenciar algo assim, né? Que pode parecer até simples, mas para quem vive o mundo espiritual sabe que não é, né? Que nada é por acaso, que realmente quando acontece algo assim, Deus querendo te mostrar alguma coisa, querendo te ensinar alguma coisa, sabe? Te provar numa situação, não sei, seja como for. Mas quando acontece, a gente tem que saber aproveitar, extrair o máximo disso, sabe? É, extrair sempre o máximo dessa situação para poder aprender, né? E não lidar de forma errada com o mundo espiritual. Então eu tive uma experiência, né? Que já fazia um tempo que eu não tinha, para quebrar esse jejum, nesse tempo que eu estava assim, vivenciar o mundo espiritual. E para a glória de Deus foi de uma forma boa, né? Não foi de uma forma negativa que nem costumava ser, né? Da maioria das vezes é sempre tendo contato com o mundo espiritual, só que com o lado das trevas, com o lado maligno, né? No mundo espiritual, que ou era por meio de tribulação, ou era por meio de perseguição, não sei, ou até de visão negativa, mas dessa vez não, dessa vez foi realmente algo que eu vivenciei do lado bom, do lado positivo. Eu pude ver um fruto de uma atitude que eu tive, de uma ação que eu tive, que beneficiou não somente a mim, mas outra pessoa também, né? Então, foi algo assim muito bom, né? Me encheu de alegria, de ânimo, né? Para poder continuar no caminho, né? Para poder continuar com ânimo, com alegria. Joga por terra aquilo que o inimigo vinha falando no meu ouvido que eu não tinha mais experiência assim, que eu não ia mais viver algo assim nesse sentido, que Deus não estava mais, sabe, me abençoando no mundo espiritual. Então joga por terra, sabe, essas falácias dele, esses pensamentos que vinha na mente para poder nos desanimar, sabe, me desanimar, me jogar no chão, sabe, tentar me fazer parar. Mas Deus sabe o momento certo, sabe? Deus sabe o momento exato de poder, sabe, te colocar diante de um oásis, sabe, no meio do deserto. Então, foi o que eu vivenciei ontem. Ontem eu pude realmente beber dessa água, sabe? Eu pude realmente mergulhar nessa água que é aquilo que Deus tem pra nós, sabe? Que é experiências com Ele, sabe? Que é você ver as atitudes suas, sabe? Trazendo bons resultados, bons frutos. Então, não somente para você, né, mas para todo mundo, para quem tá em teu entorno, no teu redor. Então eu pude ver isso, sabe? Eu pude presenciar e sem ficar enfeitando mais. Eu vou procurar entrar logo no que eu vivenciei. Pode parecer até um algo simples, sabe? Mas quando você tá um tempo sem ter experiência com o mundo espiritual, quando você tá um tempo sem ter oração respondida, sem ter realmente uma interação com esse lado, você meio que fica numa escassez, sabe? Ainda mais para quem já acostumou a viver nesse mundo espiritual, quem já tá acostumado a ver e a sentir, sabe, na pele um mundo espiritual, né? Um mundo espiritual assim de fato. Então, ontem eu pude até sentir de uma forma assim meio que incomum, que eu não tinha vivenciado ainda, que eu não tinha experimentado, mas eu pude sentir, né, através de uma oração que eu fiz, de uma situação que aconteceu, que está acontecendo, assim, que eu estou percebendo acontecer e Deus tocou no meu coração para poder realmente interceder por ela, por essa situação e por uma pessoa que eu não vou entrar em detalhes aqui quem é, mas não preciso mencionar também, não preciso dar detalhes nesse sentido, eu posso falar que realmente eu orei e eu vi acontecer na hora, sabe, de imediato. Tipo, eu orei num dia, eu vi a pessoa no outro dia trazendo a resposta da oração, sabe, vendo o fruto da oração realmente sendo ele aparecendo, sabe, diante dos meus olhos. Então, ontem aconteceu, só que não foi ontem, foi antes de ontem, né? Ontem eu tive a resposta e antes de ontem eu orei, né, para poder, por essa causa, para poder realmente é, ver dar certo, né? Ver realmente cair por terra uma opressão que estava acontecendo com essa pessoa que eu falei, que eu mencionei no vídeo, né? Então, eu orei por ela, ela estava passando por uma situação assim de dificuldade, tava sentindo muita opressão, assim como eu sinto, como eu relato aqui nos meus vídeos, né, diariamente. Então, ela é uma pessoa que não está acostumada ainda com isso, então ela passou por isso e não estava sabendo lidar. Então, ela não pediu oração para mim, mas eu orei por ela porque eu senti realmente, eu pude perceber através da conversa, né? Porque realmente Deus me deu um dom assim de sentir as pessoas, de ter uma conversa com a pessoa e saber se ela tá bem, se ela tá
como que ela tá, sabe o que ela tá passando, mais ou menos isso, né? Eu sinto que eu tenho esse dom que dá pra lapidar, dá pra fazer ele ficar melhor, mas eu já tenho essa sensibilidade. Então eu senti que eu tinha que orar por ela e eu realmente, eu creio que foi a voz de Deus falando comigo ali pra mim, eu realmente orar, interceder. E assim, era madrugada já eram umas 3 horas da manhã, até um pouquinho mais. Eu orei por essa pessoa e tipo, eu orei com autoridade, sabe? Eu não orei de uma forma qualquer. Realmente eu coloquei aquilo como um objetivo de ajudar e procurei, sabe, dar o meu melhor naquela oração. Então eu orei por ela, eu orei com autoridade, orei com força mesmo, orei com vontade. E eu pude sentir assim eu tive uma sensação estranha na hora que eu terminei de orar. Eu meio que senti um zumbido muito forte no meu ouvido, sabe? Algo assim que não sei se. Acho que muitas pessoas já sentiu, já ouviu isso, não sei, já teve essa sensação de um zumbido assim muito forte do nada no ouvido, sabe? Como se fosse um som de baixa frequência ou de alta frequência, não sei. Mas foi o que eu senti ontem, né? Depois que eu terminei a oração. Logo depois que eu terminei, tipo, no exato momento que eu terminei, eu senti isso acontecer. Então, eu meio que eu também tive uma sensação estranha, assim, de algo assim, tipo, diferente, uma situação diferente. Então, na hora eu entendi que aquilo ali não era algo normal, né? Não era algo natural que acontece normalmente. Então, aconteceu isso, aí eu peguei e fui dormir. E aí passou o dia e tal, eu continuei, tive o dia normal, nem tava mais lembrando disso. Aí no outro dia eu fui conversar com essa pessoa, né? Conversando. Aí de noite, né? Aí um pouco antes de encerrar a conversa com ela, tipo, me deu vontade de perguntar, você não quer me falar mais um algo, sabe? Antes de eu ir dormir, não quer me falar alguma coisa? Aí ela pegou e entrou nesse assunto, né? Falou assim, tal área que eu tava com uma situação assim, hoje eu não senti nada disso. Hoje eu senti uma leveza, tipo, absoluta nisso. Como se nunca tivesse acontecido. Então, na hora me veio na mente, né, da oração que eu tinha feito e que realmente tinha tido efeito. Porque ela falou que já estava uns dias já lutando contra aquilo, não tava tendo êxito. E depois que eu orei, sabe? Depois que eu orei por ela, nesse dia, um dia depois, no dia seguinte, ela veio me relatar isso, que não estava mais sentindo essa luta, essa opressão. Então, eu creio que com certeza foi minha oração, né? A oração que Deus me impeliu a fazer, que trouxe esse resultado, esse fruto, né? De realmente de quebra de cadeia, de quebra de opressão maligna. Então eu pude sentir isso, até depois eu fui orar de novo por ela. E de novo eu senti essa sensação estranha, esse zumbido no ouvido, essa sensação, sabe, diferente que eu ainda não estou acostumado. Então eu creio que é um mundo espiritual e nisso eu pude ver também que mesmo eu estando nessa situação que eu estava mencionando toda essa semana que eu estava numa situação de frieza, de meio que, sabe, e não sentia a voz de Deus, de não ouvir a voz de Deus, eu pude ver que ainda mesmo assim ainda tem uma certa autoridade, porque realmente eu orei e de fato aconteceu aquilo que eu estava pedindo, sabe? De fato quebrou aquela cadeia, de fato aconteceu a libertação daquela pessoa, ela foi liberta da situação e graças à minha oração, né? Graças àquilo que eu fiz por ela. E isso me mostra que mesmo eu estando nessa situação de frieza, pelo fato de eu estar vigiando, pelo fato de eu estar realmente me guardando, me afastando do mal, da aparência do mal, eu ainda tenho uma autoridade no mundo espiritual. Então, a minha oração ainda tem eficácia, ainda tem poder. Então, jogou por terra não só uma, mas várias mentiras que estavam sendo jogadas na minha mente, várias situações que ele estava tentando colocar diante de mim, com a vontade, com a gana de me desanimar. Mas, para a glória de Deus, caiu por terra ontem, né? Ontem foi mais uma vitória, foi mais um passo que eu dei. Eu sempre procuro extrair o máximo, sabe, de cada situação espiritual que eu vivo, porque né, é raro, sabe, não é algo que acontece todo dia. Até poderia acontecer se eu me dedicar mais. Quando eu começar a me dedicar mais, eu creio que eu vou começar a mergulhar nesse mundo, eu vou ter, isso aqui vai ser tipo fichinha perto do que eu vou viver, né? Mas por enquanto eu não tô me dedicando muito, eu não tô, eu tô avançando, né? Mas não tô como eu poderia estar, né? Como eu quero estar, né? Que eu não me contento com isso, eu quero viver muito mais, sabe, no mundo espiritual. Então, ontem foi como eu falei, um oásis, sabe, no meio do deserto. Foi algo muito bom, foi um maná que eu recebi do céu. Serviu para muita coisa, para confirmar muita coisa, para quebrar muita cadeia, para poder me mostrar que a minha oração tem poder, tem autoridade, que às vezes a gente pensa que, sabe, a gente meio que deixa de escanteado essa área de oração, de intercessão pelas pessoas, a gente meio que acaba esquecendo, pelo menos eu tava desse jeito, eu tava muito relaxado nessa área, então eu creio que muita situação que aconteceu poderia ter sido evitada com oração, né, se eu tivesse orado mais, intercedendo pelas pessoas, mas eu não fiz isso. Então,
Isso me fez, tipo assim, deixar esse alerta, essa luz na minha mente de realmente que a oração tem um efeito muito grande no mundo espiritual, tem um peso muito grande. A oração salva a vida, a oração ela faz a diferença. Então eu vou procurar sempre estar daqui para frente, estar intercedendo pelas pessoas, né, pelo meu círculo de amizade, pelo meu círculo de pessoas assim que estão à minha volta, que são as pessoas mais próximas a mim, para poder realmente Deus guardar essas pessoas, sabe? Porque não sei onde que eu vi isso, mas eu vi um comentário que a nossa oração é um argumento de Deus, sabe? É um argumento assim no mundo espiritual para poder realmente alcançar uma pessoa, para poder realmente quebrar a cadeia na vida de uma pessoa. Então, vou procurar criar esse hábito de orar pelas pessoas, pelas pessoas assim que eu gosto, que eu tenho uma intimidade, para poder realmente, até pelas pessoas que eu não tenho, mas para poder realmente ter ter uma estrutura espiritual assim, que proteja, que me proteja assim muito mais forte, sabe, muito mais preparada para poder repreender o mal, sabe. Então daqui para frente eu vou orar para Deus sempre me dar esse ânimo, sempre me dar esse gás, sempre me relembrar essa situação que eu vivi, para nunca deixar, sabe, voltar a ser como é que era antes, né? Tipo, só evolução, só evoluir, só somar, procurar somar tudo aquilo que eu recebo de Deus, da parte de Deus do céu, né? Para poder construir aquilo que eu quero me tornar um dia, né? Que é um servo do Senhor com autoridade no mundo espiritual. Amém? Esse é o vídeo de hoje. Espero que esse relato tenha fortalecido a fé de alguém, assim como fortaleceu a minha. Ainda não tenho, ainda estou no processo de evolução, né? De evoluir realmente a minha oratória, minha fala. Então, já estou bem melhor que no início, como eu já repeti algumas vezes. Eu tô bem avançado comparado com o meu início, mas ainda há muito que mudar, ainda há muito que amadurecer nesse sentido. Ainda sinto um peso quando eu falo aqui na câmera. Eu creio que é normal, né, esse desconforto que a gente sente, mas eu tenho que procurar me livrar disso o quanto antes para poder falar com mais clareza, sabe? Poder falar com mais deixar a minha fala mais atrativa, sabe? Mais que prenda mais a pessoa, sabe? Mais persuasiva. Não com o intuito de conquistar a pessoa por isso, né? Pela persuasão, mas para poder realmente ficar mais agradável, né? Porque não dá para você ver uma pessoa falando 2 minutos, quase 13 minutos, sem ser algo agradável de se ouvir. Então, por mais que seja um conteúdo interessante, se eu não tiver uma fala agradável para poder somar com isso, não vai adiantar de nada, né? Só vai afastar as pessoas. E não é isso que eu quero. Mas isso é com o tempo e eu sei que eu tô no caminho certo. Amém? Eu vou estar orando por vocês, pela vida de vocês, pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? Para que Deus realmente envie e toque o coração de alguém, que fale com alguém, né? Não somente através desse vídeo, mas através de outro vídeo, né? Que ele venha alcançar as pessoas com esse meu canal, né? Com esse conteúdo que eu estou criando aqui. E venha jogar por terra, né, a opressão do maligno. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu peço que orem comigo. Curvem a cabeça de vocês, né? Onde quer que vocês estejam. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai da eternidade. Pai, muito obrigado, Pai. Santo, justo e fiel. Eu sei que, reconhecendo que eu ainda estou muito limitado na fala, ainda dou umas gaguejadas, ainda dou umas quebradas, mas faz parte, né, Pai, do processo. É importante avançar, é importante não parar, ir para cima desse propósito, continuar crescendo e amadurecendo. É muito bom ver os frutos, Pai, sendo gerados, Pai, através das minhas atitudes, daquilo que eu venho fazendo de certo, né, Pai, para a Tua obra. Eu sei que ainda no início, eu sei que é uma semente ainda esse projeto, mas eu peço que o Senhor dê o crescimento, Pai, que não seja a minha capacidade, que não seja a base desse projeto, Pai, a minha capacidade, mas sim a Tua misericórdia, Pai, o Teu amor por mim, Pai. Eu peço que o Senhor alcance não somente a mim, Pai, com o Teu poder, mas todos aqueles que venham estar assistindo esse canal, Pai, venham estar acompanhando, em nome do Senhor Jesus, que venha servir de inspiração, Pai, de ânimo, que venha servir de impulso, Pai, para essas pessoas que assistem esses vídeos, Pai, e também tem vontade de fazer o mesmo, ou sei lá, de crescer em alguma área, não sei. Que o Senhor venha tocar o coração dessas pessoas, Pai, para mostrar que com vontade a gente pode chegar em qualquer lugar, mesmo tendo uma dificuldade enorme. Se a gente lutar contra isso, a gente pode se ver livre disso com o tempo, eu creio. Em nome do Senhor Jesus, Pai, joga por terra toda a cadeia, Pai, no mundo espiritual, tudo aquilo que oprime o coração, Pai, que trava a mente, Pai, que impede a pessoa de avançar, Pai. Eu sei como que é isso, eu sei quão ruim é, meu Senhor Jesus. Você não se vê com saída, Pai. Você olhar para todos os lados e não vê saída, Pai.
Eu já passei por isso, eu sei quão ruim é. Peço que o Senhor jogue por terra, Pai. Que o Senhor quebre em nome do Senhor Jesus, Mestre. Que todos aqueles que venham estar assistindo esse vídeo venham sair mais aliviado, Pai, depois dessa oração. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Santo, justo e fiel. É o que eu te peço, Pai, te agradeço. Amém. Eu agradeço a todos aqueles que assistiram o vídeo até aqui, que ficaram até a oração, né? Que Deus venha abençoar vocês. Muito obrigado. Fiquem na paz, fiquem com Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo se faça presente na vida de cada um, assim como está presente na minha. Amém? Fiquem na paz.